Para muitas famílias, a descoberta de uma deficiência intelectual é o início de uma jornada cheia de desafios e aprendizados. Por trás dos números, há histórias de luta, superação e amor. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, estima que 1% da população brasileira, ou seja, cerca de 2 milhões de pessoas, tem autismo. Além disso, milhões convivem com outras deficiências intelectuais. Apesar de avanços, muitas famílias ainda enfrentam barreiras no acesso à educação, saúde e suporte adequado. Olá, eu sou Angélica de Paula, eu sou mãe do Eric, ele é um menino autista de 12 anos, a gente é daqui de Caçapava. As maiores dificuldades que o Eric enfrenta na interação com as pessoas ele nunca gostou de muito barulho, de muita muvuca. Então, na escola, eu senti até dó dele, falei, nossa, eu chegava para buscar na escola, ele estava sempre sozinho. Ele comia sozinho, come até hoje, ele come sozinho, mas por outra questão. Ele come porque ele tem seletividade alimentar muito severa, então ele não gosta nem de ver os outros comendo. E agora eu chegava na escola para buscar ele, os amiguinhos brincando de um lado, ele sozinho do outro. Perguntava à professora, vamos tentar trazer um brinquedo diferente para ver se brinca junto e tal. E eu fui conversar com ele. Eu achava que isso era um problema para ele, porque para mim seria se eu fosse isolada do grupo, né? Tranquilo, ele se isola por opção. Ele falou pra mim, mãe, eu não ligo de ficar sozinho, não ligo de brincar sozinho, mas é triste de ver uma criança brincando sozinha, sem interagir com os outros colegas, né? Mas tem muitas dificuldades. Dificuldade do olhar das pessoas. Como a deficiência dele não é visível, ele sofre um pouquinho de preconceito, por exemplo, quando vai no shopping e ele tá agitado, ele começa a pular, girar, ele não grita, mas ele começa a pular e girar, as pessoas ficam olhando, olham bastante. Já tive amigas que, Angélica, muito mimado, você tem que abaixar e falar com ele, você precisa disciplinar o menino, e não era nada disso, né? A gente sempre soube da condição dele, mas as pessoas não entendem. Bom, toda mãe é uma leoa, mas agora mãe de criança com deficiência, eu acho que é uma leoa muito mais brava. Então, eu vou falar a verdade pra você, eu fico muito chateada quando eu sinto olhares de preconceito, muito chateada. Não sou tão compreensiva com isso não, porque a informação tá aí. Eu sei que lá atrás, o Eric tá com 12 anos, não tinha tanta informação, mas hoje tá aí, basta você se informar, basta buscar um pouquinho. Não tô conseguindo mais tolerar algumas atitudes. A principal dor de uma mãe de autista é saber que um dia a gente vai morrer e que eles vão ficar nesse mundo sozinhos. Então a gente tem que preparar a sociedade para receber essas pessoas de braços abertos, para compreender as diferenças e para agregar, para ver o quanto eles têm para agregar nesse mundo e melhorar a nossa vida. As dificuldades das famílias vão além do diagnóstico. A falta de acessibilidade em escolas e ambientes públicos é uma realidade que impacta o desenvolvimento e a inclusão. Meu nome é Dani Galdino e essa daqui é a Tati, a Pai. A Tatiana Ivanov, estuda na PAI, isso que ela falou. Eu cuido da Tati já há 18 anos. Ela é minha cunhada e a Tatiana tem deficiência intelectual. Eu e meu marido nos tornamos os principais cuidadores da Tati no ano de 2006. A minha sogra já era falecida em 2003 e em 2006 meu sogro faleceu. E o meu marido assumiu os cuidados da Tati. No mesmo dia que meu sogro faleceu, eu fui morar com meu marido para ajudá-lo nos cuidados. Afinal, como que ele ia passar a cuidar de uma menina, né? Um desafio constante é acertar no tratamento com a medicação. Esse é um desafio constante. O que acontece? Às vezes você está com uma medicação, ela está indo bem, o organismo acostuma, vem as crises, aí o médico tem que acertar e vai ajustando até acertar a dose da medicação. As deficiências não visíveis, eu acho que elas são as mais difíceis de lidar, porque a pessoa olha e, na primeira instância, não parece ter deficiência. Aí vem os comportamentos atípicos, né? Os disruptivos, como falam. Aí choca um pouco. Então, às vezes, você está num lugar em público e, do nada, a pessoa começa a chorar. E começa a ter um comportamento diferente, né, dos típicos.
E nem sempre é uma crise. Às vezes não é uma crise. E aí, muitas vezes a gente vai embora de onde a gente está. Porque as pessoas se preocupam, claro, querem ajudar, mas acham que tem alguma coisa incomodando. Não necessariamente, às vezes não tem. Às vezes várias vezes ao dia acontece isso. Como o caso da Tati é uma deficiência intelectual grave, né? Moderada, severa, então é mais fácil as pessoas perceberem que tem a deficiência, mesmo não sendo visível. Eu acho que a maior dificuldade são os casos que são leves, como muitas vezes é o caso do autismo ou de um TDAH. Eu acho que essas pessoas sofrem muito mais, porque são os casos em que a pessoa, elas têm um sofrimento, elas sabem que são diferentes, têm um sofrimento. Aqui no nosso caso, eu acredito que nem tem esse nível de consciência do ser diferente. Essas pessoas, elas precisam de terapias, elas precisam de acompanhamento, elas precisam ter seus direitos resguardados. A inclusão começa com o acolhimento. Investir em profissionais capacitados e políticas públicas efetivas é fundamental para garantir o futuro mais igualitário. Olá, meu nome é Isabela Mendes, sou médica pediatra, pós-graduada em psiquiatria da infância e da adolescência. O que podemos falar da deficiência intelectual? Quando perceber, quais os sinais que os pais devem observar na suspeita do seu filho com deficiência intelectual? Geralmente, a gente vai ter uma criança com uma idade mental inferior à idade cronológica. É aquela criança que já tem 10 anos, mas se comporta como, por exemplo, uma criança de 6 anos. Então, ela vai ser sempre mais atrasada, vai ter sempre um atraso geral, global do seu desenvolvimento, quando comparado com crianças da mesma idade que não têm a deficiência intelectual. E isso é um transtorno do neurodesenvolvimento, então a criança já nasce assim e vai ser para sempre assim. Queria falar também sobre a importância do diagnóstico precoce, Quando a gente tem qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, mas aqui hoje falando de deficiência intelectual, o diagnóstico precoce é fundamental, porque a gente vai ter mais tempo para trabalhar essa criança. Então, é muito mais fácil eu ensinar, por exemplo, uma criança de 5 anos a falar do que eu ensinar uma criança de 10 anos a falar. Como a sociedade pode contribuir para a inclusão dessas crianças com deficiência intelectual? Não julgar, principalmente pelo que a gente não sabe, pelo que a gente não conhece. A inclusão é isso, é você querer fazer o igual, mas ajudando de uma maneira especial, já que aquela criança... E para contribuir com a qualidade de vida dessas crianças, eu acho que a gente podia partir da questão de programas, da criação de programas, para a gente conseguir trabalhar elas em grupo e oferecer uma autonomia e mostrar para elas que elas não estão sozinhas. A inclusão não é um privilégio, mas um direito. Ao compreender e acolher as diferenças, criamos uma sociedade onde todos têm a oportunidade de se desenvolver. A jornada das pessoas com deficiências intelectuais e de suas famílias é marcada por desafios, mas também por resiliência e esperança. Cada conquista, por menor que pareça, é um passo importante para um mundo mais inclusivo e acolhedor. Que essas histórias inspirem a valorização da empatia, do respeito e do compromisso com a inclusão em todos os aspectos da sociedade.